Se eu tenho o hábito de viajar 15 dias por ano, por exemplo, mais jovem, talvez eu me hospede no hostel, talvez eu me hospede numa pousada. Quanto mais idade eu tenho, mais eu vou preferir aquilo que para o jovem é luxo, mas que para a pessoa de idade é mera conveniência. Uma pessoa de 70 anos desejaria se hospedar num hotel que fica no centro do ponto turístico, não a 10, 20 quilômetros, né, aquilo que exige deslocamento. Então a gente percebe que quanto mais passa o tempo, mais eu vou gastar com lazer, com cuidados pessoais, meu dermatologista vai exigir que eu tenha talvez um investimento para preservar minha pele, o oftalmologista vai exigir cuidados maiores, o nutricionista vai exigir cuidados maiores. Então, para manter qualidade de vida, essa vida vai custar mais. E com isso, eu tenho que pensar numa estratégia para ter renda crescente ao longo do tempo. Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores. Canal esse você já vem conhecendo, veio tentando humanizar a saúde, trazendo celebridades do mundo da saúde. Mas hoje vamos para outro caminho, tentando aí uma jornada um pouquinho diferente do que vocês estão habituados. E temos aí uma baita de uma celebridade, grande Gustavo Cerbasi, 25 anos aí de carreira, maior referência de educação financeira que a gente tem no país, mestre em finanças aí pela USP, graduado em administração pública pela GV, 16º livro aí sendo lançado, já aqui, ó, tá aqui na mão, estou consumindo e indico a vocês. Filme baseado em livro, colunista de jornais, revistas, consultor de programa de TV, já foi indicado aí como um dos 100 brasileiros mais influentes pela revista Época, esposo da Adriana, pai da Gabi, do Guilherme e da Ana Carolina, e aí é o mais importante de tudo. Fala, grande Gustavo, tudo bem? Com certeza. Fala, doutores. Fala, doutor Ricardo Valente. Prazer enorme estar com você. Da apresentação toda que você fez, com certeza o final é o mais importante, a parte da família, e é uma honra estar falando para o seu público, um público que com certeza conheço bem, e a gente tem muito a compartilhar com a área médica, com aqueles que tanto se dedicam à sua profissão, à missão, aos valores, mas a gente sabe que a parte financeira sempre deixa a desejar, ou às vezes fica meio que no automático, mas com pequenos ajustes a gente pode fazer grandes mudanças. Gustavo, eu estava pensando aqui da gente, você fazer uma introdução tua, mas acho que a minha introdução já foi aqui bem interessante. Todo mundo te conhece, você já está aí com um nome totalmente consolidado dentro do mercado. E é uma coisa que eu estava curioso aqui, falando aqui dos teus filhos, eu vi uma postagem sua, mexendo nas tuas redes, de uma visita uma vez que vocês fizeram no BTG Pactual, eu acho. Qual que é a importância, Gustavo, que você vê da criança aprender a educação financeira desde sempre, ou você perde a infância, isso não é um momento de conversar sobre isso? Como é que é a tua visão dentro desses dilemas que a gente tem aí na criação dos nossos filhos? Olha, Ricardo, educação financeira, primeiro, um ponto positivo que ela já é obrigatória nas escolas, né? As crianças têm hoje, dentro da Base Nacional Comum Curricular, o conteúdo de educação financeira distribuído entre as disciplinas, tá? Papai e mamãe, vocês não vão encontrar no boletim do seu filho a disciplina educação financeira, porque você tem educação financeira em português, em matemática, física, química, história, geografia, todas as disciplinas têm algum conteúdo específico de um programa de educação financeira. Isso nos ajuda. Então, quando a gente pensa em educação financeira para os filhos, nós temos que tomar algum cuidado para não tornar essa educação financeira algo muito contabilista ou mercantilista, né? Vamos entender as palavras. O que é contabilista? Educação financeira não é educação para os números, não é educação para poupar, 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 multiplicar, ter no futuro milhões, né? Porque isso tende até a assustar um pouco as crianças, porque a gente sabe, conflito, contraste de gerações, não é porque você é médico que seu filho vai ser médico. Se você for um médico que seu filho admira, que tem um certo equilíbrio, que é presente na família, é muito provável que você tenha uma continuidade, né, de filhos que admirem muito o trabalho dos pais e queiram continuar. Mas tem muito médico, por exemplo, que diante da ausência da família, diante da dificuldade de acompanhar a vida dos filhos, acabam provocando nos filhos uma antítese, né? Uma vontade de procurar, cara, não, eu vou ser economista, eu vou seguir uma outra carreira, porque viver igual meu pai e minha mãe eu não quero. A educação financeira é mais ou menos a mesma coisa. Se você exagerar no contexto
dos números, do poupar, planilha, controle, mesada, quanto, no centavo, há uma tendência muito forte de você criar uma aversão nesse jovem que está se desenvolvendo e amanhã ele achar que planejamento, organização, visão de futuro é algo que era da cabeça do pai e da mãe, que incomodava demais a família, que privava a família de momentos presentes e por isso eles tendem a abandonar. Então, o que é a boa educação financeira? A boa educação financeira é baseada num processo quase que similar ao processo do esporte, né, em que a gente estabelece um objetivo, um sonho a ser alcançado, pode ser uma viagem, pode ser um curso de nível superior que pareça muito difícil para a família, né? Pai, queria estudar medicina, queria fazer um curso fora, quero fazer uma pós, e parece algo distante para a família, mas quando a família se debruça sobre esse projeto, traça uma meta, coloca alguns sacrifícios a serem feitos, mas sabe claramente quando esse sacrifício acaba, você cria uma energia, uma vontade de participar desse sacrifício, porque nós não estamos falando de um sacrifício que é sofrimento. Nós estamos falando de um sacrifício que é mais próximo da ideia de uma gincana, em que temos um grande desafio a ser superado e a cada mês a gente vai parar para saber se estamos no caminho certo ou não para vencer esse desafio. Quando essa dinâmica acontece, nós habituamos nossos filhos a fazer pequenos sacrifícios para realizar pequenos sonhos, médios sacrifícios para médios sonhos e grandes sacrifícios para grandes sonhos. Isso é planejamento financeiro. É algo que tem a ver com uma discussão sobre equilíbrio presente. Queremos curtir o presente, queremos aproveitar a vida, temos um dinheiro para bancar aquilo que nós desejamos, mas em alguns momentos nós vamos fazer concessões. Em troca de algo muito melhor daqui a alguns meses, eu vou me privar de um lazer muito generoso, de um lazer abundante. Eu vou segurar uma renovação do guarda-roupa para poder comprar roupas numa viagem, por exemplo. Então, essa lógica do saber fazer escolhas, saber esperar, saber organizar uma estratégia é a essência do planejamento financeiro. Provavelmente a melhor maneira de transmitir isso aos filhos não é apresentando aos filhos reflexões sobre como funciona o mercado financeiro, o que são juros, curva futura, taxa Selic. A melhor forma de apresentar aos seus filhos é discutindo sobre a celebração que estamos tendo. Estamos viajando e, filho, filha, obrigado pelo esforço que vocês fizeram junto com a gente nos últimos meses para a gente poder viabilizar uma viagem tão bacana. Foi tão bom o esforço, ó, que até um ingresso para um show a mais que conseguiu, um ingresso para um parque. Isso marca, né? E isso vai moldando nos jovens aquela ambição de querer fazer mais sacrifício para realizar mais. E aí a gente vai estar transmitindo a educação financeira ideal, uma educação pautada em exemplos, pautada em sucesso da família, pautada em celebração, em uma conversa, né? Talvez seja um bom motivo para sentarmos à mesa e discutirmos algo que às vezes pode estar faltando conversa, a adolescência muda o tema, né? Muda o tom. Então, por que não falar de algo que todos querem muito, né? Algo que seja um objetivo a ser alcançado por todos? Essa educação financeira vai acontecer. E esse é o caminho que eu costumo sugerir. Você adquiriu um reconhecimento profissional e dentro do mercado muito significante, né? Nesses anos todos aí dessa tua jornada. E, obviamente, que, ainda mais agora no digital, as pessoas falam que sua jornada foi fácil e sua vida não teve tombos. Por que você começa há 25 anos atrás, aí, antes dos anos 2000, a pensar em ensinar isso para gente e para tantas pessoas? Bom, Ricardo, não é que não teve tombos, né? Acho que muito pelo contrário. Eu talvez tenha tido a coragem, talvez tenha tido o desprendimento de aceitar mais tombos do que meus colegas, porque justamente fui desbravar um caminho que não parecia tão rentável para os outros. Eu fui explorar uma área que não parecia ser uma área oportunística em termos de negócio, de resultados. Você imagina lá quando eu comecei, mesmo em 1999, eu não imaginava me tornar um grande autor de finanças. Por que não imaginava? Porque eu estava pensando em escrever um livro num país em que as pessoas não leem. Um livro sobre dinheiro, num país que as pessoas não davam a menor bola sobre dinheiro, né? Então, se eu fosse escrever naquela época um livro sobre horóscopo, um livro sobre receitas, um livro sobre como escolher um carro, na minha cabeça talvez fizesse mais sentido e sucesso do que um livro sobre finanças. Por que que eu escrevi esse livro? Eu não estava costurando, desenhando, planejando uma carreira em finanças.
Eu, recém-formado, fui convidado por um amigo para começar a trabalhar numa consultoria financeira, não porque eu era bom em finanças, o convite nasceu porque eu era bom em redação, eu era aquele colega de faculdade que quando sentam dois colegas, eu e mais um, tem aquele que sabe tudo, aquele que faz as planilhas, que entende os cálculos, que monta toda a lógica de um trabalho, e eu era o que redigia o trabalho. E normalmente a combinação funcionava bem. Esse meu colega de faculdade me convidou para ajudar a redigir laudos de finanças. Para não alongar muito a história, começando a atuar como consultor, surgiram alguns projetos junto com universidades, acabei me tornando coordenador de projetos numa instituição de ensino, a Fundação Instituto de Administração, e como coordenador de projetos eu acompanhava professores. Talvez uma linguagem da nossa geração que poderia chamar como se fosse o bedel da turma, aquele que traz as apostilas, que confere se o café está quente, que explica para o professor o que o professor anterior deu no curso. Então eu era o coordenador mesmo. E aconteceram algumas situações de professores faltarem. Adoeceu alguém, faleceu esposa, né? Então, o que acontecia nessas situações? Eu, como coordenador, ia lá e, gente, tem aqui uma lista de exercícios que o professor deixou, vou passar para vocês. Então, o que eu fazia era aplicar um conhecimento secundário, mas explicando com a minha visão, uma visão de alguém que não era da área de finanças, alguém que estava acompanhando o professor de finanças e que tentava ser mais pragmático na maneira de explicar. Gente, vocês não entenderam a aula do professor? Eu já assisti 4 vezes. Mais ou menos o que ele quis dizer foi isso aqui, ó. E o que foi acontecendo, fui percebendo, é que nessas intervenções, os alunos foram se apaixonando pela minha maneira de explicar, e falavam, pô, o professor PhD, Mega Master ali, eu não entendi, mas quando o Gustavo entrou na sala aqui com o exemplo dele, eu entendi. E aí eu comecei a dar aulas de reforço das aulas, preparar os alunos para algumas provas, aos pouquinhos fui pegando as aulas mais básicas, as aulas introdutórias, né? Aquela que nenhum professor quer dar. Imagina, já teve aula de contabilidade, Ricardo? Já. Então, contabilidade, né? Profissionais de marketing, médicos, profissionais de educação física, Eu fiz simplesmente MBA, né? fez MBA. Então, são aquelas aulas que os profissionais de outras áreas simplesmente odeiam, né? E como os alunos odeiam, os professores não querem dar. E sempre tem uma aula de contabilidade numa sexta-feira à noite, né? Num sábado depois de Jogo do Brasil, numa ponte de feriado. Então, eu comecei a Eu, pegar eu, essas eu não, aulas. eu não devo ter ido a todas, eu vou ser muito sincero. Então, né, são as aulas menos apetitosas. E eu comecei a dar essas aulas, mas não seguindo exatamente os livros. Eu tentava dar exemplos da aplicação da contabilidade na vida das pessoas. Cara, se você soubesse contabilidade na hora de preencher sua declaração de imposto de renda, você ia ter um Uhum. esclarecimento muito maior daquela informação, ia poder explorar a declaração de imposto de renda a seu favor. E aos pouquinhos os alunos começaram a trazer dúvidas para mim. Nem todas eu sabia responder, mas com a devida humildade, eu não sabendo a resposta, eu falava, gente, ó, tá perguntando um negócio complicado, vamos pesquisar para a próxima aula. Eu, vocês, todos aqui presentes, para poder responder essa questão de finanças pessoais. E nós fomos criando um movimento em sala de aula, em MBAs, de discussão sobre finanças pessoais, que um dia resultou num abaixo-assinado. Um grupo de alunos falou: ó, legal, o professor dá dicas boas, mas a gente quer uma aula de finanças pessoais. A gente quer que o professor explique para a gente um passo a passo mesmo, mais completo. E aí, daí nasceu uma apostila. Essa apostila eu tive a felicidade de apresentar numa aula que entre os alunos tinha um dono de editora. Falou, professor, temos que publicar isso aí. E daí, em 2002, nasceu o primeiro livro, Dinheiro, o Segredo de Quem Tem. Tem até, deixa eu ver aqui do lado, até um capinha dele aqui. Essa aqui é a versão atual do Dinheiro, o Segredo de Quem Tem. É aquela essência da educação financeira. Hoje eu falo de inteligência financeira. Mas o que é educação financeira? Aquela lógica de, olha, poupa 10% do que você ganha no mês, né? Ao longo de 20, 30 anos, vai acumular um patrimônio, o rendimento dele vai te prover. Aquela coisa racional, que a gente sabe que se não tiver outros cuidados comportamentais não vai funcionar, mas foi meu primeiro livro. E dali, o que eu fiz? Críticas ao livro foram respondidas com outros livros. Então, quando as pessoas falavam que esse livro não funcionava em casa, eu falei, bom, deixa eu colocar um livro aqui sobre casais. Nasceu Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, meu livro mais conhecido. Ô, professor, seu capítulo sobre filhos foi muito pequeno. Nasceu Pais Inteligentes Enriquecem Seus Filhos para aqueles casais que tinham filhos. E assim foram nascendo investimentos inteligentes, como organização da financeira, os vários livros respondendo à lacuna dos anteriores. Quando eu vi, de repente eu já tinha lá em 2007, 2008, 6, 7 livros escritos, já estava sendo chamado para palestras. Eu até então não me sentia um profissional da área de finanças, eu me sentia um outsider, explicando as finanças para pessoas como eu, que não gostavam de finanças, e a partir de então
diante de tantos convites da imprensa, de palestras, eu comecei a me debruçar sobre o assunto e ali eu me convenci que, puxa, essa é a forma de trabalhar. Meu mestrado em finanças eu fui ter alguns anos depois, mas a essência do meu trabalho é muito mais saber comunicar, saber escrever, do que saber construir teorias sobre finanças. Isso eu fui amadurecendo ao longo dos anos. E me fale uma coisa, desse bando de clientes aí médicos que você tem, qual é a tua percepção da gente? E aí já te falo aqui para dar um gancho, né? Dentro das muitas aulas aí que eu dou hoje falando sobre medicina, sobre jornada de carreira, até por causa do podcast, né? Eu vejo hoje uns números um pouquinho preocupantes em que não existiam no Sim. passado. Um ponto você citou. Tem um trabalho da McKinsey que fala que 54% dos médicos hoje não indicam a medicina para os filhos. Tem o trabalho lá do Mário Schaffer, que é a Demografia Médica Brasileira, da USP, que 65% dos estudantes de medicina fazem medicina pelo propósito, por salvar vidas, por ajudar os pacientes. E, obviamente, que eu tento palestrar com esse número motivando, né? Mas 35% dos estudantes de medicina já não fazem medicina com esse objetivo, fazem com outro. E a remuneração vem mudando em todas as áreas, você também como profissional liberal. Como é que você vê essa dificuldade aí dos profissionais médicos de não terem suas reservas, de não terem aí um equilíbrio financeiro dentro de um mercado em que, de certa forma, a gente continua tendo uma remuneração melhor do que a grande média da população brasileira? Ricardo, conheço bem o público médico, tá? De todas as consultorias, dos cursos que eu ministrei, cerca de 30% dos participantes eram da área médica ou afins, né? Se a gente pegar imagem, odontologia, toda anestesia, todas as especializações, quase 30% dos meus alunos eram dessa área, do Brasil e de fora do Brasil. A gente percebe que, primeiro, a renda não faz muita diferença, tá? Porque, na verdade, o mais dinheiro, o que ele te traz não é apenas conforto, ele te traz mais poder. Se você não souber fazer boas escolhas, com pouco dinheiro você sofre, com muito dinheiro você sofre mais, não fazendo boas escolhas. Então, características da área médica. Ah, Analisando o espectro como um todo, a gente tem hoje 78% dos brasileiros adultos estão endividados. Na média, a comunidade médica é um pouco menos. Os médicos são menos endividados do que a média da população, talvez até porque a renda favoreça isso, e investem em volume mais do que a população. Tá? Então, não é exatamente a falta de investimento o grande problema. O que a gente percebe também na área médica? A qualidade do investimento não é a melhor, porque médico tem pouco tempo para pensar no seu planejamento, e a gente entende, é uma profissão que tem um código de ética, que coloca a condução da sua atividade profissional acima da remuneração, né? Primeiro a gente salva a vida, depois a gente vai ver como é que vai ser remunerado, então tem um aspecto muito bonito na profissão que faz com que a parte financeira não seja o principal pilar das decisões, o que é um ponto favorável. Só que a gente percebe que a maneira que o médico conduz suas escolhas, ela é muito reativa ou muito coletiva. A gente vê que existem comunidades inteiras, regiões inteiras que, por exemplo, se um médico contratou um plano de previdência, dezenas de colegas vão contratar o mesmo plano de previdência. Se um médico tem um seguro resgatável, aquele que você vai pagando o seguro, a partir de uma certa idade você resgata o valor, praticamente todos os conhecidos vão seguir o mesmo produto. Não se dedica tempo, mas se confia muito um no outro, há muita troca de informação, troca de referências para decisões serem tomadas. Isso é bom, ao mesmo tempo, isso é ruim. Por quê? Nossa sociedade que agora começa a ter educação financeira nas escolas, não ensinou as famílias a terem um pensamento estratégico, de imaginar como estaremos daqui a 2, 5, 10 anos e traçar uma estratégia para que esse desejo simplesmente aconteça. Então, o que é uma reação típica de um médico? Começamos a trabalhar, então tem a parte de residência, não, é muito sacrifício, pouca remuneração, mas até que enfim está entrando dinheiro depois de muito tempo de estudo, você quer tirar um certo atraso.
você quer compensar, você quer demonstrar para a família que você está no caminho certo, então você já começa a oferecer o maior nível de conforto possível. Você quer ter o melhor carro, vai ter a melhor roupa, vai talvez alugar ou comprar a melhor moradia. E as decisões geralmente são tomadas com base num orçamento mensal. O que significa decisões tomadas com base no orçamento mensal? Você pensa, bom, se eu ganho 10, quantos por cento seria para a compra de uma casa? Como nós não pensamos estrategicamente, geralmente você vai perguntar no banco quanto você pode pagar por uma casa. Já está caindo numa armadilha, porque o banco vai te dizer qual que é o limite que o banco aceita você gastar ou consumir numa prestação para poder oferecer a melhor casa para sua família. Você não está discutindo com pessoas que você ama, com colegas, qual seria a casa ideal, mas sim com quem te vende a lógica do financiamento. Daqueles 10, quanto você vai gastar com carro? Quanto vai gastar com casa? Quanto vai gastar com saúde, com lazer? E a gente percebe que as pessoas vão talvez espelhar no seu orçamento aquilo que a gente vê lá no parágrafo 4 da Constituição, que são as 7 necessidades básicas do ser humano: alimentação, saúde, transporte, moradia, educação, lazer e segurança. Só que falta o quê? Se o orçamento não fosse mensal e fosse anual, a gente perceberia que existem momentos do ano em que aquele básico simplesmente não funciona. Você pode ganhar 10 e gastar seus 10 com aquilo que é importante, mas vai ter um mês que você vai ter uma celebração. Você tem o carnaval, no carnaval você gasta mais. Você tem Dia das Mães você presenteia. Cadê o item presente no orçamento? Você tem aquele mês do ano que 4, 5, 6, 10 parentes fazem aniversário que você vai ter uma atividade maior, de cuidar da aparência, comprar uma roupa, comprar um presente, se deslocar. Então, tem picos de consumo que são associados a fatos da vida que raramente aparecem no orçamento. Então, médicos vão perceber, depois de um certo tempo, que apesar do orçamento lá atrás aparentemente ter sido montado corretamente, depois de um tempo começa a aparecer uma dívida aqui, tem que adiantar um recebimento para conseguir liquidar um problema que apareceu de última hora, tem que trocar de carro porque tem que lidar com abacaxi que, puxa, não estava nos planos, então deixa eu fazer um caixa rápido para resolver esse problema. Consequentemente, dinheiro entra, dinheiro sai e raramente esse médico consegue fazer um plano efetivo do quanto poupar para ter uma renda futura segura, para realizar seus projetos, viagens, educação dos filhos, reforma de casa. O que está faltando? A visão mais estratégica. Como a gente muda isso? A gente pensa, organiza, tira um retrato do consumo que cada médico tem, e com base nesse retrato a gente reavalia o que seria o ideal. Normalmente a gente vai simplificar a vida em termos de custos fixos. É um conceito que a gente tem que trabalhar com cuidado. Mas o que é um custo fixo? Aquilo que você é obrigado a pagar todo mês. Você tem um carro que custa 200 mil, pô, vamos mudar para um carro de 160? Né? Pode ser até o mesmo carro, só que um ano mais velho, mas você faz um caixa para adiantar alguns investimentos. Vamos talvez mudar a moradia para uma um pouco mais simples, vamos simplificar o projeto de reforma que você tem. Dá um passo um pouco mais curto em algumas situações para você acelerar o processo de formação de poupança, para participar de congressos, para realizar projetos, para você ter algo que acelere sua renda, algo que fortaleça seus planos. Então, essa visão estratégica, ela não é difícil de ser colocada em prática. Eu diria que a comunidade médica é a mais fácil de ser trabalhada, porque apesar de estar errando na condução das suas finanças, tem renda, tem o que ser mobilizado. Quando a gente fala, puxa, mas morava no imóvel mais caro, foi para o menor, é ir para o menor, mas para sobrar mais verba para esporte, para lazer, para cuidados pessoais, para você compensar sua vida com gastos variáveis. Aqueles itens de consumo que, quando vem o imprevisto, você cancela um lazer para lidar com o imprevisto. Você não vai desfazer a faculdade do seu filho para poder lidar com um problema de saúde, um convite para ser padrinho de casamento, algum tipo de situação inesperada que, puxa, preciso de dinheiro. Então a gente pensa em flexibilizar o orçamento para dar mais previsibilidade ao planejamento de investimentos. E aí a gente coloca o trem nos trilhos e costuma funcionar. Nesse teu último livro, por sinal, foi muito legal o livro, hein? Bacana. Estou aqui, os últimos capítulos aqui, e você coloca lista 10 ou algo em torno de 10 péssimos atalhos para o sucesso, né? E ficou Isso. muito didático, e o primeiro que me chamou a atenção, obviamente, que é a ilusão do emprego público, que por muito tempo aqui no país era o grande sonho e a grande meta, mas queria só levantar aqui um certo debate e polêmica, né?
porque depois da pandemia, muita gente voltou a ter isso como única alternativa. E como é que você coloca a possibilidade de ter esse equilíbrio financeiro que você tanto luta, tendo sua liberdade, fazendo o que você ama, ao invés de ter uma mínima segurança? Será que a gente tem? Olha, há uma armadilha por trás dessa segurança da renda perpétua, né? Por duas razões. Primeiro, porque ela não é uma renda perpétua, né? Lá na frente, no atual modelo previdenciário, mesmo quem tem estabilidade, mesmo quem tem emprego público, vai ser remunerado por um pouco menos do que o máximo que vai atingir na carreira. Mas tem uma outra armadilha que a gente não percebe que para o equilíbrio financeiro na vida, eu não preciso preservar minha renda, eu preciso incrementar minha renda à medida que minha vida vai se tornando mais sofisticada. Se eu hoje vivo com 10, né, e se eu estou mencionando 10, é só um número redondo para a gente pensar nas contas, tá? Não quer dizer que é bom, que é suficiente. Quem mora no Rio de Janeiro, por exemplo, 10 mil por mês, pode ter uma vida ok, né? Nada muito luxuoso. Mas se eu vivo com 10 hoje, aos 40 anos, por exemplo, eu não posso acreditar que aos 60, 10 serão suficientes. Aos 70, menos ainda. Eu acho que profissionais da área médica entendem isso, porque com o passar dos anos, meus gastos com a saúde vão aumentar, mesmo que sejam gastos preventivos. Se hoje eu faço um personal training, se eu tenho algum tipo de atividade preventiva, à medida que avança a idade, os equipamentos, os profissionais, as estruturas que eu preciso para manter esse ritmo de atividade vão ficar mais caros. Se eu tenho o hábito de viajar 15 dias por ano, por exemplo, mais jovem, talvez eu me hospede no hostel, talvez eu me hospede numa pousada. Quanto mais idade eu tenho, mais eu vou preferir aquilo que para o jovem é luxo, mas que para a pessoa de idade é mera conveniência. Uma pessoa de 70 anos desejaria se hospedar num hotel que fica no centro do ponto turístico, não a 10, 20 quilômetros, né, aquilo que exige deslocamento. Então a gente percebe que quanto mais passa o tempo, mais eu vou gastar com lazer, com cuidados pessoais, meu dermatologista vai exigir que eu tenha talvez um investimento para preservar minha pele, o oftalmologista vai exigir cuidados maiores, o nutricionista vai exigir cuidados maiores. Então, para manter qualidade de vida, essa vida vai custar mais. E com isso, eu tenho que pensar numa estratégia para ter renda crescente ao longo do tempo. Como que a gente trabalha a renda crescente? Eu acho que quem tem um emprego público resolveu parte do problema, que é garantir que uma parte da renda não falte. Então, eu vou garantir que, puxa, minha moradia, talvez meu gasto com saúde venha dessa renda, mas talvez complementar com uma previdência privada ou similar seja oportuno. Uma carteira de ações, fundos imobiliários que gerem dividendos, imóveis que rendam aluguel, mas algo que complemente a minha renda pública é oportuno. Eu também considero oportuno pensar numa maneira de continuar trabalhando perpetuamente. Esse argumento não é tão difícil de trabalhar na área médica. Outros profissionais não veem a hora de chegar aos 60 anos e pendurar a chuteira, largar tudo. Médicos têm uma perspectiva um pouco maior. Eu vou diminuir o ritmo, vou só clinicar 2 vezes por semana, né? Então, o fato de ser profissional liberal dá um pouco mais de liberdade, mas você não precisa, com o seu trabalho, ter a mesma renda que você tem hoje. Basta você trabalhar quanto for oportuno para você, no ritmo que for oportuno, com o tipo de cliente que for oportuno. Eu falo cliente pensando do ponto de vista financeiro, você sempre vai falar paciente, né? Mas a questão é, você vai trabalhar sua carreira de forma a se tornar mais leve. Eu acho que tem um ponto importante a considerar que médicos podem ter uma estratégia de desenvolver sua reputação, o seu nome. Em dado momento vão ter valor, a reputação, o nome vão ter valor para terceiros atuarem em seu nome, profissionais mais jovens começarem a construir sua carreira dentro da sua clínica, ou você usar o seu nome através de um treinamento, cursos online, algum tipo de multiplicação do impacto do seu conhecimento, não necessariamente com o seu tempo, mas com profissionais que atuam em seu nome. Isso também é uma forma interessante. Então, quando você está tendo um papel mais de empreendedor e investidor do que de trabalhador. Então, esse conjunto de estratégias faz com que o futuro seja mais previsível, seja menos temeroso, mas também é um convite para que você perceba que são oportunidades de criar mecanismos de renda crescente, não apenas de manter a renda que você tem, porque é muito perigoso pensar em manter num cenário em que, para viver bem, eu tenho que pensar em gastar mais. Nos Estados Unidos, por exemplo, que é muito comum, aqueles residenciais de idosos, que não tem nada a ver com asilos, né? São aqueles condomínios
com serviço médico de qualidade, com terapias, com viagens, lazer. É a partir de US$ 10.000 por mês que custa esse tipo de moradia, né? Então, eu tenho que pensar numa maneira de chegar num padrão de vida que, no mínimo, custeie aquilo que significa conforto, dignidade e não um ônus para minha família lá no futuro. Tinha guardado um outro post seu aqui, que foi basicamente o que você disse agora, que é o projeto ideal de aposentadoria, desejar trabalhar para sempre, né? Eu acho que na medicina a gente tem muito isso e obviamente que a gente pode consumir aí seus 16 livros e recomendo, uns 4 eu já li desses seus 16. E como é que o pessoal te acha mais aí, Gustavo? Como é que o pessoal consegue aí aprender, beber da fonte aí com você? Conta um pouquinho aí mais aí pra gente, como é que a gente consegue te acessar? Ricardo, eu sou um cara que há muito tempo eu respeito muito o tempo das outras pessoas, principalmente médicos são pessoas com tempo escasso, né, que tem sua atenção muito drenada pela sua rotina, pela atividade, às vezes por pacientes que mandam mensagem 24 horas por dia. Então, eu, quando ofereço qualquer tipo de conteúdo, são conteúdos objetivos. Então, eu convido todos a conhecerem minhas redes sociais, eu me dedico principalmente ao YouTube, ao Instagram. Eu tenho um projeto bem interessante que eu estou trazendo de volta depois de 2 anos, que é a Semana Inteligência Financeira, a partir do dia 12 de agosto. É um treinamento bem Opa! compacto, são 4 dias de treinamento, mas por que treinamento? Porque eu vou orientar o público a conhecer o começo, meio e fim de um bom planejamento financeiro. O pessoal vai baixar ferramentas, vou oferecer minha planilha de orçamento doméstico nesse treinamento, e a ideia é que a pessoa aprenda a usar o orçamento de maneira estratégica para que não falte essa construção de longo prazo que é importante para todos. Então, nós vamos falar sobre equilíbrio, vamos falar sobre construção do futuro sem abrir mão de qualidade de vida presente. Para participar, bem simples, eu pedi para o meu time aqui te passar um QR Code que a gente vai colocar na tela em algum momento aqui para o Botar em algum público poder lugar? acessar. Está na tela, só apontar a câmera do seu celular. Se por acaso você estiver usando o celular para assistir esse nosso papo aqui, depois você clica no link que vai estar aí embaixo do vídeo. Mas o convite é participar dessa semana gratuita para que haja um aprendizado. Eu, com muito orgulho, entre 2016 e 2022, 11 milhões de pessoas já passaram por esse treinamento e o NPS, a avaliação é muito positiva. A gente tem uma nota aí perto dos 98%, o que diz que a gente está no caminho certo. O público sentiu falta, 12 de agosto, de volta à Semana da Inteligência Financeira, com um treinamento que respeita o tempo, né? Vamos supor que a aula ao vivo esteja ali no horário que alguém tem uma cirurgia, está clinicando, a pessoa vai poder assistir até o fim dessa semana aí, no horário que for mais conveniente. Ah, maravilhoso, Gustavo. Para finalizar aqui, o que eu venho tentando buscar nessas minhas conversas, Gustavo, o que é o sucesso para você? Sucesso é liberdade. É quando você faz o que ama, e o fazer o que ama, a gente não pode se iludir achando que, puxa, mas fazer o que ama é fazer um trabalho que não me cansa, que não me estressa. Não, se você está transformando vidas, se você tem responsabilidades, você vai ter momentos de tensão no seu trabalho, vai ter momentos que as coisas se acumulam. Mas fazer o que você ama, mas ter a liberdade de poder acompanhar a sua família, ter a liberdade de você poder descansar quando for necessário, ter a liberdade de saber que se algo exigir que você tenha que interromper o seu trabalho, pode ser uma questão de saúde, uma questão jurídica, uma questão de família, você não vai desequilibrar as finanças. Isso é sucesso, isso é riqueza, quando você sente que está vivendo sem aquela pressão, a obrigação de pagar contas. A gente não precisa ter independência financeira para alcançar esse sucesso. Ele pode ser alcançado desde cedo, quando, por exemplo, eu opto por, no começo da minha carreira, no evoluir da minha carreira, eu vivi um degrau abaixo daquele máximo que eu posso viver. Eu estou vivendo de uma maneira um pouco mais modesta, só que com a certeza de que os próximos degraus serão muito mais robustos e que eu estou realizando todos os meus projetos. É ruim quando a gente está vivendo naquele limite, mas tem dúvida de poder continuar mantendo a família, o filho na escola, mantendo todas as nossas necessidades, porque a gente está dependendo de 24 horas de trabalho para pagar aquilo. Então, o sucesso financeiro, a riqueza, são medidas da liberdade que nós temos, e essa liberdade não é fruto de sorte, não é fruto de acaso, é um projeto que a gente constrói e coloca em prática com conhecimento e habilidades. Gustavo, muitíssimo obrigado, tá? Queria aqui deixar
público que eu estava ansioso e nervoso para fazer essa gravação aqui com Pô, o Gustavo. Falei para ele anteriormente de começar a gravar e ele, com toda a gentileza e com todo o carinho, me tranquilizou e não tinha nenhuma necessidade de ter nenhuma ansiedade. Você é uma gentileza de pessoa. Obrigado aí de verdade pelo teu tempo, pela oportunidade de alguma forma passar algum conhecimento aqui para o pessoal que segue o canal. Vamos botar aqui links na bio da semana aí de agosto e onde é que o pessoal consegue te encontrar. Faz aí tuas considerações finais. De verdade, obrigado aí pelo teu tempo. obrigado, Ricardo. Para mim é uma grande honra falar para profissionais que dedicam a vida a tornar a saúde dos outros melhor, a zelar pela perpetuação das boas escolhas, né? Eu admiro muito todos os médicos que me atendem. Eu tenho um acompanhamento médico muito intenso há muito tempo, por questões de saúde, questões genéticas. Quem tem aqui, eu tenho que fazer um tratamento preventivo aí há muitos anos, mas é pura admiração por essa profissão, as profissões que estão relacionadas à área médica, e é muito bom poder compartilhar esse conhecimento com aqueles que pensam na saúde, né, no futuro das pessoas. Eu penso na saúde financeira, mas acho que a saúde, efetivamente, né, a saúde que vem da área médica, a saúde financeira, elas se conversam muito bem, porque estamos falando de cuidados preventivos, cuidados que, quando a prevenção não funciona muito bem, entra o profissional para corrigir o rumo, e esse profissional merece todo o nosso respeito e admiração. É uma grande honra. Pessoal, ó, fica com Deus, a gente se vê próxima semana, ver se consigo trazer algum profissional do calibre do grande Gustavo Cerbasi. Obrigado, gente. Fica com Deus. Muito Tchau, obrigado. tchau. Uma honra. Valeu.